feliz, irmãos, estar nessa noite aqui. O irmão falou que caiu a chuva, mas a chuva é bênção. A chuva é bênção porque ela estava quente, aí choveu, né? E aí eu ia estar aqui suado, que nem um cuscuz, eu sou. Meu Deus do céu, facilidade de suado. Mas eu queria. Vocês creem na Bíblia? Amém. A Bíblia é assim, meio bravo. Vocês creem na Bíblia, irmãos? Amém. Glória a Deus. Então diga comigo. Eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso. Eu tenho tudo aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. Aleluia. Glória a Deus. Convido os irmãos para lermos 1 Crônicas, capítulo 13, versículos 6 e 7. Graças a Deus. 1 Crônicas, capítulo 13, versículos 6 e 7. Quero agradecer a minhas cunhadas que vieram ali, a irmã Mislé, a irmã José e a Eide, que mediram esforço para estar aqui. A igreja que abriu essa oportunidade, o irmão, que ele falou comigo, mas é pouco. Tipo assim, pastor, irmão, é pouca coisa, né, irmão? Para saber o que pode esperar de mim. Então só o Espírito Santo sabe, né, irmão? Então agradecer o pastor comigo que a gente está aqui, o pastor Alain Serafim, o pastor anjo da minha igreja. Amém? Vamos encontrar? Então Davi, com todo Israel, subiu a Balá, isto é, a Criate Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, diante da qual é invocado o nome do Senhor, que assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus no carro novo e a levaram da casa de Abinadab e Uza e Aiô, guiavam o carro. Dali todo Israel alegrava-se perante Deus, com todo o seu empenho em cânticos, com harpas, com alaúdes, com tamborins e com símbolos e trombetas. Quando chegaram à ilha de Quidom, estendeu a Uza a mão a arca para segurar, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra a Uza e feriu, por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. E Davi desgostou-se, chamou aquele lugar Pérez Uza, até o dia de hoje. Amém, irmãos, por esse sentar. Pérez Uza, porque pereceu ali Uza. Para nós entendermos essa passagem aqui, vamos dar uma retrospectiva antes dessa passagem. Quero dar um tema para essa palavra. Como errar o alvo? Davi errou o alvo. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, que o Senhor escolheu, mas ele foi um homem cabível a errar, porque ele era homem. Apesar de ser um homem chamado segundo o coração de Deus, isso queria dizer que ele não podia errar, ele podia errar sim. Ser líder da nação escolhida, não quer dizer que ele não podia errar, ele podia errar sim. E ele errou aqui. E ele tinha um alvo, e o alvo dele era agradar-se a Deus, agradar a Deus, levando a arca de volta para o seu lugar. Mas ele fez da forma errada, não da forma que o Senhor queria que ele fizesse, como deveria ter sido feito. 1 Samuel 5, capítulo 5, versículo 5. Quando os cristãos capturaram a arca da aliança e levaram lá para Astote, conhecido como Fortaleza, e queriam humilhar a arca da aliança, colocando em frente ao Deus Dagon, Deus peixe, de forma parte humana e parte peixe. Ele queria humilhar não só a nação de Israel, mas como Deus vivo, porque a arca era o símbolo da presença de Deus no Velho Testamento. E a nossa arca da aliança no Novo Testamento, sabe quem é? Alguém arrisca falar? Olha, tem um monte ali. Vai, irmão. Jesus. É Jesus. Jesus tipifica no Novo Testamento a arca da aliança, porque no Velho Testamento a arca da aliança sumiu, desapareceu. Ninguém sabe onde está a arca mais, porque surgiu Jesus Cristo. Ele era Deus vivo encarnado, 100% homem, 100% Deus. Não era mais necessário a arca da aliança para tipificar a presença de Deus.
porque o próprio Deus havia descido na terra. Aleluia, glórias a Deus. Irmão, enquanto eu falo, vamos combinar, você adora o Senhor, você glorifica o Senhor. Eu aprendi que existe uma lei do Albert Einstein. Conhece esse homem? Albert Einstein é um físico. Ele diz que quando ele estava caminhando por baixo de uma macieira, de uma maçã acertou a cabeça dele. E ele pensou, mas por que a maçã me acertou? Aí ele passou a entender a lei da gravidade, que o centro da terra atrai tudo para si. E quando você manda glória para Deus, a glória volta a você. Porque sabe o quê? Porque a glória está sendo mandada nem para o seu mão da esquerda, nem para o seu mão da direita. Está direto para o céu, direto do trono da graça. Viu bem, irmão? Sua glória está chegando ao trono da graça. E quando ele voltar, ele vai encher da Shekinah do Senhor. E você será revestido da presença do Senhor. Porque a presença do Senhor é viva aqui e eficaz. Eu tenho visto o Senhor falar nos louvores, no testemunho, na palavra de cada irmão. O Senhor já está falando, nesse momento eu já entrei aqui. O Espírito Santo está aqui. Se você sente a presença do Senhor, pode adorar o Senhor, porque Ele está aqui. E quem está com você, quem tem intimidade com você esta noite. Aleluia, glórias a Deus. Santo Senhor dos Exércitos. Os cristãos levaram a arca da aliança para ali, pensaram que iriam humilhar o povo de Deus. Aleluia. Mas a arca da aliança não suporta nem um ídolo de pé na sua presença. O Senhor Jesus Cristo não aceita nem um ídolo na sua presença. Aleluia. Isaías 42:1 diz: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outro não lhe darei. Aleluia. Os louvores, a minha outra imagem lhe darei. É a mim somente. O Senhor espera o melhor de você nesta noite. O melhor de você está nesta noite aqui, meu irmão. Você foi vendo o melhor quando Deus te fez de uma forma fora. Aleluia, glórias a Deus, aleluia. Grande é o Senhor, aleluia. Aquela imagem de Dagon caiu no chão várias vezes, de forma que os sacerdotes daquele tempo não suportaram mais ficar naquele tempo, não ousou pisar mais na soleira daquele tempo, nunca mais. Tão somente o Senhor bradou naquela cidade de filisteus, de pecadores, como o Senhor mandou tumores. A Septuaginta diz que até ratos foram para aquela cidade, e para todas as cidades circunvizinhas dos filisteus, as 7 cidades conheceram a presença de Deus, o poder real de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Se você pode estar entendendo isso, adora o Senhor, irmão. Quando eles pensaram que poderiam humilhar o Deus de Israel, eles entenderam quem era o Deus de Israel. Eles entenderam quem era o Deus vivo e verdadeiro, o Deus que trabalha. Aleluia, Senhor é o Senhor. As maldições que caíram sobre aquela cidade, está escrito em Deuteronômio 28, versículo 7. Aleluia. O povo de Asdod reuniu os governantes filisteus para discutir o que fazer com a arca. E as perguntas que eles fizeram sobre a arca dá para se comparar com a prisão de Jesus Cristo. Aleluia, grande é o Senhor. Oh Deus, que maravilha. O que faremos com a arca do Deus de Israel? 1 Samuel 5:8. O que farei então com Jesus chamado Cristo? Aleluia, Mateus 27, versículo 22. Eles não sabiam o que fazer com a arca da aliança, da mesma forma não sabiam o que fazer com o Rei dos Reis. Aleluia. Quando os soldados vieram para pegar o Getsemane, Jesus Cristo, eles caíram em terra. Sabe o que significa isso? Significa que todo o joelho se dobrará na presença do Deus vivo. Nenhum ministro dessa terra poderá ficar de pé na presença do Deus vivo. Oh Deus, que maravilha. Você sente a presença do Senhor, pode adorar o Senhor nesta noite, irmão. Se você sente a presença do Senhor, pode dar glória para o Senhor. Eles reuniram os líderes e mandaram a arca da aliança de volta para ajudar. Mas entenderam que estavam com a culpa de pecado. E eles enviaram 5 ofertas pela sua culpa. 5 imagens de tumor e 5 imagens de ouro, de rato, representando o pecado que eles tinham cometido contra o Deus de Israel. E mandar de volta ajudar. Aleluias. Oh Deus, maravilhas. Eles enviaram a arca da aliança em cima de uma das vacas leiteiras, uma carroça nova. Aleluias. E chegou ao campo de
Josué, que Yeshua é a salvação. Aleluia, grande é o Senhor. Só que aquele povo, o mesmo povo escolhido do Senhor, havia se esquecido qual é a vontade perfeita do Senhor. E o que eles fizeram? Os habitantes de Bet-Semes, daquele campo de Josué, aleluia, eles olharam para a Arca da Aliança. Eles abriram a Arca da Aliança e olharam. E cerca de 50.070 pessoas morreram. Aleluia. Sabe o que eu entendo aqui, meu irmão? 50.070 pessoas morreram por olhar para a Arca da Aliança. A ordem do Senhor era bem clara, que não deveria olhar a Arca da Aliança. O que eles sentiram dentro de si era curiosidade, uma puta arrogância. Por olhar aqui e saber o que tinha na arca, não importava a eles. Era importante que era a presença do Senhor ali, tipificava a presença do Deus vivo. Os Senhores querem nos ensinar que Ele tem a maneira dele agir, tem a maneira dele ensinar. Davi foi preciso morrer alguém à sua frente para entender que ele estava fazendo da forma errada para agradar o Senhor. Quantos homens de Deus, ou quantas pessoas de Deus têm pensado em agradar o Senhor, fazendo a coisa certa da maneira errada? E não tem como, pode isso? Pode. Há algo certo de se fazer, mas da maneira errada sendo feita. Quantos servos do Senhor estão fazendo isso? Pensando que estão agradando ao Senhor e não estão agradando ao Senhor. Aleluia. E Davi é prova disso. Davi presenciou uma morte de um sacerdote para entender que ele estava errado. Aleluia. As ordens de Davi carregar a Arca da Aliança foram bem claras. Da boca de Moisés deve ser carregado nos ombros dos levitas, da família dos quartitas. E ele não fez dessa forma. Ele não olhou para as Escrituras. Meu irmão, você crê na Bíblia? Amém. Você crê na Bíblia? Você pode tudo aquilo que a Bíblia diz que você pode. Amém. Se atentamente você ouvir os seus mandamentos, o Senhor vai te abençoar nos 4 cantos dessa terra. Mas é preciso você ouvir a voz de Deus. E onde está a voz de Deus? Onde está a voz de Deus? Está na palavra santa do Senhor. Aqui está a palavra do Senhor. Aqui está a voz do Senhor. Você quer ouvir o Senhor falar contigo? Abra as Escrituras. Você vai ver o Espírito Santo conduzir a sua presença. O segundo ponto que eu acho que o Senhor quer nos ensinar é: os outros podem, mas você não pode. Os filisteus puderam fazer daquela forma, carregar a Arca da Aliança, da presença do Deus vivo, em cima de uma carroça. Mas o Senhor não queria que Davi, o rei, o líder de Israel, fizesse da mesma forma. Aleluia. Ele olhou para os seus inimigos e pensou que podia imitá-los. Mas o Senhor não quer que você imite os seus inimigos. Às vezes você tem olhado para o seu irmão, a pessoa, o seu vizinho que não é servo do Senhor, e você fala: mas ele é tão abençoado. Aleluia, glórias a Deus. E eu sou servo do Senhor, eu não tenho acontecido nada. Aleluia. Mas ele não tem o que você tem. A presença do Deus vivo. Ele não tem o que você tem. A Shekinah do Senhor sobre a sua vida. Aleluia, Deus Senhor. Aleluia. O Senhor prometeu para você que o Espírito Santo estaria sobre você, não com você, está em você, dentro de você. O Espírito Santo continuamente está sobre você. Aleluia. Você quer ter intimidade com o Senhor? Em qualquer lugar que você estiver, você pode ter intimidade com o Senhor. A Arca da Aliança era apenas uma réplica, uma madeira revestida de ouro, mas não importava o bem material dela, o que importava, o que significava para o Senhor. Aleluia. É o que importa em você, meu irmão. O que importa em você é a presença do Espírito Santo. O que importa em você não é o que você tem, o que você está usando, o que você está caminhando nessa terra, sobre o que não. É o que está em você. É a presença do Deus vivo que está sobre a sua vida. Aleluia. Se você chegou até aqui, é porque a graça e a misericórdia do Senhor te trouxe até aqui. Aleluia. Se o Senhor te trouxe até aqui, o Senhor tem tido misericórdia por você. Aleluia. Oh, Deus soberano. Você está entendendo isso? Comece a